Olá, bom dia a todos, como estamos? Estou testando aqui uma nova função do celular que é aquela contagem regressiva antes de filmar, tá? Então por isso que eu dei um intervalo aqui. Mas vamos começar, tá? Vamos falar do vídeo de hoje, que é a resenha sobre o livro A Flor da Inglaterra, do George Orwell. E, gente, esse autor, o George Orwell, para quem ainda não conhece, tá? Ele é um autor muito versátil dos escritores, tá? Que eu tenho aqui, ele é um dos mais versáteis mesmo. Não só escreve romances muito bem, como escreve novelas, como escreve contos, como escreve cartas. Inclusive, o gênero que ele mais se destaca, na minha opinião, é a parte de jornalismo, certo? Então ele faz reportagens, faz documentários escritos, né, todos registrados em livros excelentes. E se vocês quiserem né, que eu recomendo bastante, porque foi um trabalho extremamente competente, interessante e bem feito, foi o Caminho de Vigampaya, que ele faz uma reportagem sobre a vida dos trabalhadores que trabalham nas minas de carvão, né? E foi um documentário muito bem feito, recomendo bastante. Esse aqui, no caso, é um romance que vai refletir de uma maneira bastante inteligente e crítica sobre essa questão da nossa relação com o dinheiro, né? Lógico, ele está usando aqui um personagem, né? Um personagem principal aqui, que é um homem, aí indo para os seus 30 anos de idade, que ele tem uma relação ideológica muito radical com a questão do dinheiro. Ele vem de uma família que não tem muitos recursos, uma família que historicamente assim, nunca teve uma figura ali dentro que ganhasse muito dinheiro, que fosse uma figura de muita importância, e ele, pelas competências dele, pela inteligência dele, foi dito como uma figura promissora ali dentro da família, mas que ele acaba tendo uma relação ideológica muito complicada com a questão do dinheiro. E o dinheiro não só aqui é um símbolo, como ele também, para esse personagem aqui, é uma maldição, tá? E ele trabalha, tem um trabalho assim, razoável, né, numa livraria, conhece muito as obras, mas ele passa a, vamos dizer assim, ter uma atitude, ter uma ideologia, um modo de viver, para ser mais exato, muito obscuro em relação às coisas, porque essa relação dele com o dinheiro é tão contraditória que isso passa a amargar basicamente todas as decisões e percepções que ele tem da vida. E essa é a principal crítica desse livro, tá? Não é necessariamente a questão de você ser ideologicamente de direita ou de esquerda, mas sim a sua relação com a percepção que você tem das coisas. E nesse caso aqui em específico é o dinheiro. Para ele, o dinheiro é algo maligno, e é uma questão que a gente vai começar a perceber que faz parte do amadurecimento dele aqui dentro da história, tá? Eu não gosto assim de dar muitas descrições na resenha, porque eu acredito que isso possa levar a spoilers. Inclusive são reflexões muito interessantes que cada leitor vai ter ao ler essa obra, tá? Mas eu acho um livro muito válido, porque aqui ele vai dar situações, pensamentos, reflexões, uma série de coisas que faz a gente refletir, e essa reflexão vai ser muito pessoal, tá, gente? Sobre como é que você reflete, né, a respeito dessas mesmas decisões, como se você estivesse se colocando no lugar do personagem, tá? E eu confesso para vocês que conforme a história vai se desvencilhando, vai, né, sendo narrado, vai indo para o fim, né, a gente vai tendo assim, uma espécie de felicidade e angústia em certos momentos, porque esse personagem ele é tão alienado em relação à ideologia dele, em relação ao dinheiro, que você acaba ficando triste, né, com essas decisões, e algumas vezes ficando feliz. Não porque você concordou com esse personagem, mas porque racionalmente aquela interpretação dele faz todo sentido. E outra coisa,
o que destoa do dinheiro aqui nessa história não é o raciocínio, a lógica, às vezes é a própria emoção. Existe um momento narrativo aqui da história que é uma decisão muito séria que ele tem que tomar, e ele tem uma reflexão não necessariamente lógica e racional, mas uma reflexão de sentimento, e que você percebe, poxa, eu acho que ele tomou a decisão certa, né? Essa é a impressão que a gente tem. E, gente, histórica, assim, né, em termos narrativos, em termos de romance, como eu falei, extremamente bem feito, história muito interessante em relação a todos os, vamos dizer assim, as questões sociais que permeiam esse personagem, porque aqui você vai ver a influência, né, sobre a percepção do dinheiro dele no trabalho, na vida romântica, nos relacionamentos com os amigos, com a família. Então permeia realmente todas essas áreas, e em todas essas áreas você vai perceber que o dinheiro é um problema para ele, quando na verdade, quando ele vai, né, indo ali para o final da história, que vai se desvencilhando, que vai tendo ali o seu clímax, né, os seus momentos importantes, você vai vendo que isso passa a amadurecer dentro dele, né? Essa ideia sobre dinheiro não era tanto uma questão de como ele deveria viver, mas era uma reflexão de assim, como eu posso viver apesar disso, né? Apesar de ter esse pensamento, apesar de ter essa percepção das coisas. E isso não quer dizer que você esteja traindo as suas ideias, não quer dizer que necessariamente você esteja abrindo mão de certas coisas, mas para falar a verdade, você vai começar a perceber, poxa, existem coisas realmente mais importantes. E vamos dizer assim, para que essas coisas venham à tona, para que eu possa realmente ter minha percepção, minha experiência como ser humano em relação a essas coisas, é necessário abrir mão disso. E aí a sensação que vem não é de derrota, sim de amadurecimento, de epifania, né, de descoberta. E esse livro é muito bom, né, excelente em relação a isso. Vai fazer, tenho certeza, muitos leitores e alguns escritores que possam ler também, ter uma percepção mais madura em relação a algumas coisas que hoje, né, aqui no nosso meio, né, na questão contemporânea que estamos vivendo, são coisas assim que radicalmente tão óbvias que não passam nem a ser refletidas. E com esse livro aqui você vai começar a refletir sobre essas coisas, tá certo? Então, gente, uma resenha curta. O livro não é um livro, né, muito grande, é extremamente agradável de se ler, segue aquela questão de construção narrativa muito linear, não vai trabalhar com fluxo de ideias, tá? Como no caso ali do James Joyce, ou mesmo do William Faulkner. É uma história retilínea, romance ideológico, vai mexer aí com essas questões humanas, políticas, filosóficas. E uma dica que eu dou para vocês: o George Orwell faz muitas indicações de autores e de obras interessantíssimas, porque como o personagem principal trabalha em duas livrarias, né, ele vai ter ali alguns autores e obras bem interessantes. Aí eu sugiro que você pegue e anote, né? Eu, no caso aqui, marquei essas passagens com marcador, porque aí quando eu for querer, né, pesquisar algum livro, algum autor, eu vou lá e vejo que normalmente nessas páginas, tá, gente, que eu marco, tem ou autores, ou obras, ou reflexões, partes assim que eu considerei que mexeu muito comigo e que são partes que eu gostaria de estar lembrando e voltando aqui para, vamos dizer assim, relembrar daquele momento dessa história, tá? Então, eu não faço aquelas marcações, né, de leituras dinâmicas, eu faço as marcações porque são coisas importantes na minha experiência com essa leitura, assim como existem essas marcações de outros livros, tá? Mas isso é uma coisa que eu faço, respeito quem achar interessante para si a leitura dinâmica, porque eu acho que cada pessoa tem sim a sua decisão, o que é melhor para si, tem esse poder de decisão e deve ter esse poder, mas essa é a forma que eu faço, tá? Se achar interessante, fiquem à vontade. Se vocês tiverem outras técnicas também, quiserem compartilhar nos comentários, nos vídeos, também fiquem bastante à vontade. E assim, essa é a resenha desse livro. A minha intenção é fazer resenhas bastante simples, para pegar a ideia principal,
o que é que essa história vai trazer, quais são os dons de cada personagem, porque aqui no caso nós vamos ter pelo menos 3 personagens que se repetem, tá? Confesso para vocês que eu não sou muito bom de nomes, mas nome para algumas obras é só um detalhe, tá certo? Mas aqui nós vamos ter basicamente 3 personagens, que é o personagem principal que trabalha, né, com livros e é poeta. O George Orwell faz uma poesia aqui belíssima, tá? O par romântico, que é a mulher que ele se envolve aqui, que ele, por essa questão de dinheiro, acha até que ela não tem, né, essa atração por ele, ela não é capaz de amá-lo porque ele não tem dinheiro, né? E ela faz esse contraponto com ele muito bem, porque ela também não é uma pessoa assim com muito dinheiro, rica e tudo, é uma mulher que ganha o seu dinheiro ali normal e que ela tanto se prova quanto mostra de uma maneira que ele às vezes nem consegue enxergar que ela está ali com ele não pelo dinheiro, mas pelo que ele é, pelo que ele representa para ela, né? E o outro é um amigo dele, que esse sim tem bastante dinheiro e acredito que em respeito a ele, em respeito à amizade, não debate muito com ele e muitas vezes entende o lado dele, né? De ter ali certas percepções, de pensar sobre essa questão de como o dinheiro corrompe ele, né? E corrompe a sociedade. Eles têm a mesma ideologia. Mas, de fato, todos os momentos que ele precisa ali ter esse amigo, que ele poderia, né, usufruir dessa amizade, ele não usufrui porque ele considera que vai estar explorando esse amigo dele de alguma forma, tá? Então, é uma relação meio que de amor e ódio, né, que existe na amizade deles, mas eu não diria ódio porque esse ódio está dentro do personagem principal, né, por causa desse problema do dinheiro dele, não pelo amigo dele. Pelo amigo dele, eu acho um amigo sensacional, inclusive, assim, é um exemplo de amizade realmente de fato, tá? Gente, eu não vou mais me estender, eu queria só encerrar com esses detalhes sobre a obra, tá? Quero que cada um tenha a sua experiência com a leitura. Se você já leu esse livro, compartilhe o que você achou dele. Se você conhece outras obras do George Orwell, fica à vontade também para indicar, tá? Eu posso trazer aqui uma resenha, um review. E eu tenho outras obras do George Orwell aqui também que eu ainda não li, tá? Eu tenho, no caso, Um Pouco de Ar, por Favor. Tenho também Dentro da Baleia e outros ensaios. E pretendo aí também adquirir as cartas dele, tá? Eu gosto muito, tá, gente, dessa versão aqui da Companhia das Letras, mas eu confesso para vocês que tem uma editora chamada Tricaju que faz também um trabalho muito bom, tá? O livro aqui que eu tenho de 1974 é dessa editora, gostei, achei assim muito fluido. Lógico, não tem aquele material, né, super bem trabalhado, é um material extremamente simples, mas para mim o que importa bastante é a mensagem da obra e a tradução, tá? E aí, nesse caso, não vi problemas nesse sentido. Se você conhece a editora, tá? Achou algum problema, alguma coisa, também compartilhe aqui com a gente, para que as pessoas também conheçam e eu possa conhecer. Mas é uma editora que eu não vi muitos problemas e posso estar indicando, tá? E realmente, assim, o preço dos livros dele são muito bons, tá? Esse aqui eu comprei a R$32, estava na promoção, normalmente ele é R$47, R$50, que eu acho já um preço indo para o salgado, tá? E as edições da Tricaju, na pior das hipóteses, é 20 e poucos reais, tá certo? Então é uma diferença bastante considerável. Bom, desejo um excelente domingo a todos, agradeço quem ficou até o final do vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilhe, tá? Com as pessoas que gostam de leitura, as pessoas que não gostam, compartilhe com todo mundo que você acredite que gosta desse tipo de conteúdo também, tá? Agradeço a todos aí pela atenção, um excelente domingo e até a próxima. Só uma ressalva, eu juro que é a última coisa, tá? Próximo vídeo eu vou gravar no final de semana, no horário das 11 horas, normal, tá? E eu vou pensar com bastante carinho no tema, por volta da quarta e quinta-feira eu tô lançando ali na parte da comunidade, tá certo? Então vocês podem ficar atentos aí que eu sempre vou trazer os temas com antecedência para que a gente já tenha o nosso encontro marcado nos finais de semana, tá bom? Então, agora é para valer, tá? Um excelente domingo a todos e até a próxima.